Olá, meus amigos, estamos de novo aqui neste final de semana porque nós não queremos perder a meditação do Santo Evangelho que a liturgia nos propõe para este 12º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. O Evangelho que nos é sugerido hoje é Mateus, capítulo 10, de 26 a 33. E o tema que eu escolhi para esta liturgia deste domingo é o seguinte: o reino de Deus não se anuncia impunemente, mas o Senhor estará sempre conosco. Repito, o reino de Deus não se anuncia impunemente, mas o Senhor estará sempre conosco. Jesus enviou os seus discípulos para anunciar a boa nova e os adverte de que encontrarão uma oposição mortal nas 3 áreas onde o poder é exercido. Na área da religião, onde é exercido em nome de Deus, ali vai ter rejeição a eles, oposição à boa nova de Cristo. Por governantes, onde o poder é exercido em nome do rei, e até mesmo no interior da família, onde o chefe da família, o pai, tinha poder absoluto. Então, Jesus adverte que eles vão enfrentar desafios de poder de todas as ordens e convida-os a não temer, a não ter medo, porque Deus está sempre do lado de quem anuncia a vida e jamais de quem a tira. E 3 vezes nesta passagem que refletiremos, Jesus repete este convite a não ter medo. Por bem 3 vezes ele afirma: não tenhais medo. Recordando que essas administrações de Jesus se encontram no interior do 2º grande discurso ou catequese de Cristo no Evangelho de Mateus, denominado de Sermão da Missão ou Discurso Missionário, que vai de Mateus capítulo 9, 35 até capítulo 10, versículo 42. Comecemos a ler então o texto do Evangelho deste domingo. Mateus capítulo 10, versículo 26. Ali encontramos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Este é o primeiro convite para não ter medo de seres humanos poderosos. Típico de toda forma de poder é cobrir e esconder. Todo poder faz isso, cobrir e esconder a verdade. Fortalecidos por sua autoridade, os líderes religiosos impõem seu poder mediante o medo. Porém, Jesus convida a não temer nem mesmo os líderes religiosos, porque o anúncio de sua mensagem revelará a verdadeira face do Pai, desmascarando assim as intrigas e tramas dos dirigentes religiosos. Prossigamos agora o versículo 27, sempre do capítulo 10. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Esses telhados aqui mencionados são os telhados palestinos, que não são inclinados como os nossos, mas são terraços planos. Eram os pontos mais altos nas aldeias e cidades. Pois bem, Jesus convida-nos a anunciar a todos, a fazer com que todos ouçam a sua mensagem. Ele quer que sua mensagem chegue a todos. A perseguição que se desencadeará não conseguirá silenciar os discípulos, mas antes servirá para anunciar o evangelho dos telhados, do ponto mais alto, a todos. Prossigamos, versículo 28. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei, ou seja, tende medo, daquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Aqui está o 2º convite para não ter medo dos poderosos. O termo grego psique é traduzido como alma, mas indica melhor vida, né? Portanto, podemos traduzir assim: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não têm poder de matar a vida. Se a oposição aos valores da sociedade injusta pode levar à perseguição e até à perda da vida física, cuidado, porque a adesão aos valores injustos da sociedade destrói completamente a pessoa humana. Então Jesus nos convida a não ter medo da perseguição, mas a ter cuidado para não aderirmos a um sistema injusto que pode destruir completamente a própria vida. Isso é mais sério. Prossigamos agora o versículo 29, que diz: não se vendem 2 pardais por algumas moedas?
No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Então Jesus dá um exemplo, tirado da cultura da época, onde os pardais, esses passarinhos, eram considerados os seres vivos mais inúteis e insignificantes, porque eles eram nocivos, prejudiciais, portanto, um elemento ínfimo da criação. E, no entanto, diz Jesus, não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem, e aqui cuidado, porque o texto grego de Mateus, o texto original, escreve, sem o vosso Pai. A tradução atual, sem o consentimento do vosso Pai, está incorreta. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, traduz em seu original francês, não na versão em português, mas francesa, à l'insu, que quer dizer sem o conhecimento. E na passagem paralela de Lucas está escrito, abre aspas, não se vendem 5 pardais por 2 asses? No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus, como está lá em Lucas 12, 6. Então, o que significa que nenhum deles cairá no chão sem o seu Pai? Sem que o nosso Pai saiba. Não que Deus decida que eles caiam. Infelizmente, no passado, aquele provérbio blasfemo, nenhuma folha cai sem que Deus queira, nasceu exatamente da tradução incorreta desse versículo. Não é assim. Não é Deus quem decide, mas Jesus está dizendo aos seus discípulos, fiquem atentos, pois Deus cuida e toma conhecimento até dos elementos mais insignificantes da criação. Ainda mais Ele cuidará de vocês. É o que Jesus quer dizer, né? Prosseguindo, versículos de 30 a 31 de Mateus, capítulo 10. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E de fato, os 2 primeiros convites para não ter medo estão agora resumidos neste terceiro. Se Deus também percebe o que acontece com os elementos mais ínfimos da criação, quanto mais de vocês, seus missionários. E Jesus ainda garante que os cabelos da cabeça, os quais ninguém pode saber a quantidade, o Pai sabe. Portanto, este é um convite à confiança total no Senhor Deus, para ir com Ele comunicar vida e a certeza de que Deus estará sempre ao lado dos oprimidos e nunca dos opressores, sempre do lado de quem comunica a vida e nunca do lado de quem atira. Prossigamos agora e leiamos os 2 últimos versículos do Evangelho deste domingo, os versículos de 32 a 33. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Essa última advertência é o convite a reconhecer sempre o Senhor. Reconhecer Jesus equivale a ser reconhecível como seu discípulo. Para fazer isso, porém, é preciso negar o passado injusto. Caso contrário, se acabará como Pedro, o apóstolo Pedro, que negará Jesus. Depois dessa belíssima reflexão de Frei Alberto Maggi, biblista italiano, que nos acompanha todos os domingos, faço eu agora as minhas ponderações pessoais. E começo citando Eduardo Galeano, que diz o seguinte: o medo nos governa. Essa é uma das ferramentas de que se valem os poderosos. A outra é a ignorância. Vou repetir essa frase de Eduardo Galeano, que é escritor, jornalista uruguaio, que faleceu em 2015, autor daquele famosérrimo livro As Veias Abertas da América Latina. Então, Eduardo Galeano nos diz: o medo nos governa. Essa é uma das ferramentas que se valem os poderosos. A outra é a ignorância. Pois bem, no domingo passado, o Evangelho de Mateus, iniciando o discurso missionário, nos oferecia os 4 pilares sobre os quais a missão confiada por Cristo aos seus seguidores se assenta. Neste domingo, o foco se volta para a pessoa do discípulo ou missionário de Cristo. E o mais interessante é que as orientações dele se centram sobre o medo, que pode tomar conta e paralisar os enviados de Jesus. Aliás, o termo medo comparece 4 vezes nesse evangelho.
deste domingo. 3 vezes é o convite para não ter medo, mas a palavra medo aparece 4 vezes. Mas por que os missionários cristãos estão propensos a sentir tanto medo? Porque a pregação do reino de Deus é uma séria ameaça a todos os que detêm o poder. Pois, ao anunciar a chegada do reino de Deus, os enviados de Jesus estão pondo em risco o domínio, o poder, a riqueza daqueles que subjugam seus irmãos e irmãs, pensando em serem os verdadeiros e únicos senhores do mundo, da sociedade. Ora, anunciar o reino de Deus é o mesmo que dizer que Deus é o único e verdadeiro Senhor do mundo. Ninguém está acima dele. É anunciar que a vontade dele é soberana e deve ser seguida e obedecida por todos que creem nele. A consciência de todas as pessoas que creem nele somente obedece a ele. Portanto, o reino de Deus é algo que põe medo, com certeza, nos poderosos desse mundo, que não estão dispostos, obviamente, a deixar seu poder. Esta é a ameaça que pesa, que paira sobre todo missionário e missionária de Cristo. Se for fiel ao anúncio solicitado por Cristo, pregando o reino de seu Pai com franqueza, com clareza, com destemor, a todos sem exceção, como está lá em Mateus capítulo 10, versículo 27, que lemos agora há pouco, então será um missionário candidato a sofrer sérias consequências, como já prevê Mateus 10, 28. Porém, Cristo garante que esse missionário bom e fiel não ficará jamais sozinho, como está lá em Mateus capítulo 10, de 29 a 31. Contudo, os versículos finais deste evangelho, o 32 e o 33, constituem uma grave advertência a todos que se propõem a ser discípulos missionários de Cristo. Pois, se a pregação deles gera aceitação, aplausos, fama, é porque esse discípulo de Jesus, seja ele um catequista, um ministro, um diácono, uma religiosa, um religioso, um presbítero, um bispo, um cardeal, enfim, seja quem for, não está sendo um fiel e autêntico missionário de Jesus, o Cristo. O que essa pessoa está anunciando é qualquer coisa menos o reino de Deus. É evidente que Jesus e o seu evangelho são sinônimos de bondade, misericórdia, perdão e liberdade. No entanto, é impossível aceitar Jesus e seu evangelho e, ao mesmo tempo, concordar ou ser passivo e indiferente diante de tanta miséria, sofrimento, injustiça, cobiça e escândalos. Que Cristo nos auxilie a jamais negá-lo diante dos seres humanos poderosos deste mundo. E para concluir a nossa oração de hoje, eu tomo o salmo de resposta proposto, ou salmo responsorial, proposto pela liturgia deste domingo, o 12º do tempo comum. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável. Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que Deus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Este é o Salmo 68 ou 69 da nossa Bíblia Sagrada. Muito obrigado de coração a você que nos acompanhou aqui hoje, pela TV Canal 10 de Fernandópolis. E eu espero você aqui no próximo final de semana. Que todos tenham um abençoado e muito frutífero domingo.